Petrópolis e o Imperador. Antes das chuvas que marcaram o ano de 2001, Petrópolis já havia recebido diversas vezes o presidente da República na época, Fernando Henrique Cardoso. Durante seus dois mandatos, entre 1995 e 2002, Fernando Henrique Cardoso visitou oficialmente a cidade pelo menos 4 vezes. As visitas ocorreram entre 1996, 97, 1998 e 1999, segundo registros do acervo da Presidência da República. A mais emblemática foi em janeiro de 1996. Durante alguns dias, o presidente se instalou em Petrópolis e chegou a despachar da cidade, hospedado no palacete de Maria do Carmo Nabuco, na Avenida Ipiranga. A imprensa da época aproveitou a situação para fazer uma comparação histórica. Assim como os imperadores passavam o verão na Serra, Fernando Henrique acabou sendo chamado de Imperador de Petrópolis. Além dessas visitas oficiais, FHC também tinha uma ligação pessoal com a cidade. Quando criança, costumava passar férias em Petrópolis, na casa de seu tio, o médico Carlos Cardoso. Em relação à cidade, voltaria a aparecer alguns anos depois, mas dessa vez por um motivo bem diferente. Em 2001, Petrópolis voltaria a chamar a atenção do governo federal, não por visitas de verão, mas por causa das chuvas que atingiram a cidade. As chuvas de janeiro de 2001. No início de 2001, Petrópolis voltou a enfrentar um problema que faz parte da história da cidade: as chuvas de verão. Em 19 de janeiro de 2001, decretado estado de emergência. Depois de vários dias de chuvas fortes, deslizamentos e danos em diferentes pontos da cidade, a prefeitura decidiu decretar estado de emergência. A decisão foi tomada pelo prefeito Rubens Bom Tempo, autorizando a administração municipal a agir com mais rapidez para lidar com os prejuízos causados pelas chuvas. Encostas cederam, ruas foram danificadas e diversos pontos da cidade sofreram com os efeitos do temporal. Em algumas áreas, o impacto foi tão grande que trechos da estrada chegaram a desmoronar, interrompendo o tráfego e exigindo obras emergenciais. Como tantas vezes aconteceu em Petrópolis, o problema não era apenas a chuva, mas também a fragilidade da cidade diante dos temporais de verão. Mas aquela ainda seria apenas a primeira crise climática do ano. Meses depois, novas chuvas voltariam a atingir Petrópolis, com consequências ainda mais graves. Chuvas de 2001 e a reação da sociedade. Primeiros dias do ano, o desastre começa. 3/1 de 2001. Chuvas fortes atingem Petrópolis logo no início do ano. Manchete: chuvas deixam mais de 20 pessoas sem teto. Manchete 2001. Deslizamentos e desabamentos atingem diversas áreas da cidade e moradores ficam desalojados. A prefeitura decreta emergência. 9/1 de 2001. Manchete: prefeito diz que vai pagar aposentados dia 17 e decreta estado de emergência. Manchetes 2001. O novo prefeito Rubens Bom Tempo, que havia assumido poucos dias antes, decreta estado de emergência após chuvas provocarem deslizamento e destruição em diversos pontos da cidade. A Defesa Civil começa a vistoriar as áreas de risco. A sociedade começa a reagir. 11/1 de 2001. Manchete: CEPROS entrega roupas e alimentos para desalojados. Manchete 2001. Secretaria de Programas Sociais inicia a distribuição de roupas e alimentos para famílias que perderam suas casas. Esse é um momento importante porque mostra algo típico das tragédias em Petrópolis: mobilização rápida da sociedade e das instituições locais.
O Estado reconhece a gravidade. 25/1/2001. Manchete. Garotinho homologa estado de emergência em Petrópolis. Manchete 2001. O governo do estado do Rio de Janeiro reconhece oficialmente o decreto municipal. Isso permite liberação de recursos, ações emergenciais, apoio institucional à prefeitura. As chuvas de dezembro de 2001. 24 e 25 de dezembro de 2001. Nas vésperas do Natal, Petrópolis voltou a ser atingida por chuvas extremamente fortes. Em cerca de 23 horas de chuva intensa, deslizamentos atingiram diversos bairros da cidade. Segundo as informações divulgadas na época, 35 pessoas morreram, 32 ficaram desaparecidas, 61 pessoas ficaram desabrigadas. O bairro do Quitandinha foi um dos mais atingidos. O volume de chuvas chegou a 303 milímetros, o equivalente a mais de um mês de precipitação em apenas um dia. Encostas cederam, casas foram destruídas e equipamentos de defesa civil do Corpo de Bombeiros e voluntários passaram a trabalhar nos escombros em busca de sobreviventes. A reação da cidade. Mesmo diante da tragédia, a população de Petrópolis rapidamente se mobilizou. Igrejas, associações comunitárias e voluntários organizaram campanhas de doação. Alimentos, roupas, cobertores e remédios começaram a chegar para ajudar as famílias que perderam suas casas. A tragédia também provocou problemas nos serviços da cidade. Linhas de ônibus foram suspensas, a BR-040 chegou a ter trechos interditados, o fornecimento de energia e telefone foi prejudicado em alguns locais. A tragédia chama a atenção nacional. Diante da gravidade da situação, o prefeito Rubens Bontempo solicitou a presença do governo federal. O presidente Fernando Henrique Cardoso foi convidado a visitar as áreas atingidas. Mais uma vez, Petrópolis voltava ao centro das atenções nacionais. Mas dessa vez, não por visitas de verão ou agendas políticas, e sim por causa de uma das maiores tragédias causadas pelas chuvas na história recente da cidade. A visita presidencial. No final de dezembro de 2001, quando a cidade ainda tentava se recuperar das chuvas do início do ano, um novo temporal atingiu Petrópolis. A tragédia provocou deslizamentos em diversos bairros, destruiu casas e deixou dezenas de mortos e desaparecidos. Diante da gravidade da situação, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, visitou Petrópolis. 27 de dezembro de 2001, FHC esteve nas áreas atingidas, especialmente no bairro Quitandinha, um dos mais castigados pelo temporal. Segundo os relatos da época, o presidente ficou visivelmente comovido com a destruição causada pelas chuvas. Durante a visita, o prefeito Rubens Bontempo entregou ao presidente um relatório solicitando 60 milhões de reais em recursos federais para ajudar na reconstrução da cidade. FHC afirmou que buscaria agilizar a liberação de recursos e que enviaria uma mensagem ao Congresso Nacional. A cidade tenta se reorganizar. Enquanto as autoridades discutiam a reconstrução, a cidade tentava se reorganizar diante da tragédia. Mais de 1.000 pessoas procuraram empregos temporários na Condep para trabalhar na limpeza das ruas e na remoção de entulhos. Equipes da Secretaria de Saúde passaram a visitar os abrigos improvisados para prestar atendimento às famílias desalojadas. Na Câmara Municipal, os vereadores aprovaram uma emenda ao orçamento de 2002, permitindo o remanejamento de recursos para ajudar as vítimas das chuvas. A visita presidencial marcou um dos momentos mais dramáticos daquele ano. Não era apenas
mais uma agenda de governo. Era a resposta política e humanitária a uma cidade que, em 2001, havia sido atingida 2 vezes por grandes desastres naturais. Polêmica dos recursos. Após a visita presidencial, surgiu uma grande expectativa na cidade. O prefeito Rubens Bom Tempo havia apresentado ao presidente um plano de reconstrução de cerca de 60 milhões de reais para Petrópolis. Mas o governo federal deixou claro que o dinheiro não seria liberado imediatamente. Segundo o Ministério da Integração Nacional, os projetos apresentados pela Prefeitura precisariam passar por uma análise técnica, com um prazo estimado de cerca de 20 dias. Além disso, a orientação do governo federal era de que os recursos da União fossem utilizados principalmente em obras estruturais de prevenção, enquanto o socorro imediato às vítimas deveria ser financiado pelo Estado e pelo município. A primeira liberação de recursos. No dia 28 de dezembro de 2001, um dia após a visita de Fernando Henrique Cardoso a Petrópolis, o Ministério do Planejamento apresentou uma proposta de crédito extraordinário de 13 milhões de reais. O valor, no entanto, não era exclusivo para Petrópolis. Os recursos seriam destinados às ações emergenciais de defesa civil em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo cidades da Baixada Fluminense e da região serrana. A diferença entre promessa e execução. Assim, o plano de 60 milhões de reais apresentados pela Prefeitura acabou sendo dividido em 2 etapas. Primeiro, uma liberação emergencial menor, destinada a ações imediatas de defesa civil. Depois, a análise de projetos de longo prazo, como construção de casas populares para famílias que viviam em áreas de risco, obras de contenção de encostas, recuperação de infraestrutura urbana destruída pelas chuvas. Recursos ao longo prazo de 2002. Nos meses seguintes, novas medidas federais foram adotadas para enfrentar as consequências das chuvas. Entre elas, a medida provisória número 54 de 2002, que liberou mais recursos para ações de defesa civil na região sudeste. Conclusão. A tragédia das chuvas de 2001 mobilizou governos, instituições e a própria população de Petrópolis, mas também revelou um processo comum na gestão de desastres naturais. Entre promessas emergenciais e a execução efetiva das obras, existe sempre um longo caminho burocrático. O ano de 2001 terminou com Petrópolis ainda tentando reconstruir as áreas atingidas pelas chuvas, mas os debates sobre prevenção, ocupação de encostas e reconstrução da cidade continuariam nos anos seguintes.